Devo pedir a conta ou sair da faculdade e virar freela? Bom, essa é uma pergunta que a gente vai responder agora. Fala galera, eu sou o Guilherme, eu trabalho como freelancer de produção audiovisual há mais ou menos uns 10 anos. Eu não sei direito, porque quando você fica em casa o tempo é relativo. Bom, eu tenho alguns amigos que vêm a mim perguntando algumas questões sobre ser freelancer e empreender a própria mão de obra. E sempre são as mesmas dúvidas. E eu acredito que se são as dúvidas deles, podem ser as suas, né? Primeiro eu queria começar esse vídeo falando que se você não confia no seu trabalho, na sua mão de obra, na qualidade que você entrega e não conhece a si mesmo, né? Porque com certeza você perguntou para alguém, familiares e tal, o primeiro contato que a gente tem como ser humano, te falaram que isso não é trabalho, isso é coisa de vagabundo, né? Principalmente uma cidade bem tradicionalista, que nem a Blumenau, isso é coisa de vagabundo, você não trabalha, você não vai conseguir pagar as contas, você não vai ser ninguém na vida. Se você ouve isso e acredita, meu irmão, já não começa nessa profissão. Já não começa, já para por aí, tá? Porque assim, ó, eu vou te falar, eu tenho clientes que eles trabalham, né, como freelancer há muito tempo, e eu já fui contratado várias vezes para produzir algo, né, no trabalho deles, onde eles sabiam que eu com certeza iria fazer uma coisa com muita qualidade, e eles depositavam dinheiro na minha mão, falavam assim, ó, tá na tua mão, é dinheiro meu. Eles saíam no prejuízo entregando esse trabalho para conseguir conquistar um cliente. Então se você não conhece a si mesmo e você não confia no seu trabalho, como é que você vai competir com essa gente? Hã? Parou pra pensar? Bom, como eu sei que esse é um problema de boa parte das pessoas, né, do século, vamos dizer assim, eu deixei essa questão mais pro final, que é uma questão mais filosófica. Nós vamos abordar isso de uma maneira mais calma e mais simples. Mas já começa pensando sobre isso, e as outras questões acompanham com a gente. Vamos para a primeira dúvida. Devo ou não pedir a conta? Você já deve ter percebido que o esforço do seu trabalho, ele não é condizente com o que você recebe, né? Principalmente se você é CLT e mesmo que você seja PJ, você já deve ter percebido isso. Existe uma questão dentro do capitalismo, estudado pelo Karl Marx no Capital 1, se eu não me engano, que ele fala sobre o conceito de mais-valia. Por que eu falo isso? Não é porque eu sou comunista, tá? Muito pelo contrário, eu não sou, estou bem longe de ser. A mais-valia, ele é um conceito que explica o porquê que você se sente lesado, vamos diria assim, ou revoltado até, com o fato de o esforço do seu trabalho não lhe render o proporcional ao quanto você trabalha. Ou o esforço do seu trabalho não lhe render o proporcional ao quanto é cobrado pelo produto. Isso acontece porque existem diferentes camadas de quem detém o capital, né? O capital começa daqui, quem detém o capital é quem de fato tem dinheiro, passa pra cá, que passa pra cá, que passa pra cá, que passa pra cá, e aí chega em você. E o capital vai se dividindo, né? E o objetivo do capitalismo é sempre obter lucro. Então, de cada uma dessas pessoas é tirado um pouquinho, né? Até chegar em você. E aí você começou a perceber que quando o trabalho vem direto a você, né? A contratação e a execução vem direto a você, você começa a perceber que você recebe mais dinheiro, tá? E você pode até achar que isso é bom, mas isso é um conceito errôneo, tá bom? Por quê? Você pensando que quer virar freela e acredita que esse é o caminho, você primeiro precisa pensar o seguinte: esse cliente, ele tá te contratando só para apagar um incêndio, um problema dentro da empresa dele, ou um problema que ele tem, ou ele tá te contratando porque ele acredita que o seu trabalho faz ele crescer? Isso é uma coisa é uma questão que você vai ter que avaliar sozinho, porque se você perguntar para ele, é lógico que ele vai falar que ele quer que você vai crescer, porque lógico que ele vai falar que, pô, eu tô te contratando para resolver um problema que eu fiz. É lógico que ele não vai falar isso. Então isso é uma coisa que você precisa avaliar, tá? Outra questão, vou ter tempo livre, né? Isso é relativo, né? Você vai ter uma maleabilidade bem maior do seu trabalho, né? Uma flexibilidade. Mas flexibilidade não quer dizer que você vai ter mais tempo livre. E se você tiver tempo livre, não quer dizer que você vai se sentir bem, tá? Como você rende o tanto que você se esforça, é provável, né, que o tanto que você não tá se esforçando, você não vai render, né? Isso vai ficar na sua cabeça, né? Se isso já tá na sua cabeça, já é uma coisa latente, ótimo, já é uma qualidade sua em relação a ser freela. Porque ser freelancer é de fato uma briga contra si mesmo, né? Nós passamos a nossa vida inteira como seres humanos lutando contra nossos instintos, nossos anseios, medos, paixões. E quando eu falo paixão, não é em relação a uma pessoa, mas sim as paixões, as coisas que a gente tem em relação à vida, né? Dinheiro, prosperidade, luxo, né? Essas coisas. A gente passa a vida inteira ou lutando ou buscando isso,
né? E quando a gente de fato alcança isso, nós sentimos um vazio. Isso é uma coisa muito próxima da realidade de muita gente, mas que é uma coisa que de fato tem nós mesmos, como seres humanos. E não adianta a gente tratar ser humano uma coisa e freelancer outra. Não existe isso, tá? Para você fazer uma casa, para você fazer a obra da sua vida, você vai precisar de, no mínimo, mais do que uma coluna, né? Pelo menos umas 4 colunas aí para erguer 4 paredes. Por quê? Não adianta a gente entrar em cursos de empreendedorismo e como eu faço uma gestão e não sei o quê, se você não é um ser humano, se você não aprende a ser um ser humano, se você não aprende a ser uma pessoa melhor, mais justa, virtuosa, sabe? Não adianta de nada. Você vai estar reforçando um egoísmo, né? Que é um pilar. Um pilar extremamente forte não se monta nada. Às vezes até cai, né? Pois é, um pilar muito forte é um poste. De que serve um poste? Um único poste. De nada. Precisa de vários, né? E a junção deles ou torna a sua obra mais grandiosa, ou lapidar em cada uma desses pilares, você lapidar bem, deixar ele bem forte, você cria uma grande obra da sua vida. E ser freelancer é um dos caminhos para isso. É um dos pilares da sua vida, né? Como profissional, como trabalho, né? Então, ter tempo livre é relativo, gente. Você precisa trabalhar muito bem, né? Para você de fato ter muito tempo livre, poder ter aquele gostinho de ter um tempo livre e receber os Pix ali no seu celular, rapaz, vai muito trabalho. E nesse início vai muito trabalho. Muitas noites viradas, mas ainda assim eu continuo falando para você que o lazer é importantíssimo. Porque é no lazer que você tem tempo para você mesmo. Se você não tem tempo para se conhecer no lazer, você não vai ter tempo pra nada. Você sempre vai trabalhar sem se conhecer, você sempre vai executar sem saber o que tá fazendo, sem ter uma causa. E vai chegar um dado momento que você vai se sentir vazio, né? Por mais que esteja recebendo muito dinheiro, vazio. Você vai se sentir desmotivado. De que adianta isso? O ser humano não é só trabalho, o ser humano é ser humano, né? Como propriamente diz. Agora em contas, né? Para você virar freelancer, você tem que ter uma reserva financeira. Não adianta você virar freelancer sem ter reserva financeira, a não ser que você tenha alguém que aporte muito bem você, um pai, uma mãe, um cônjuge, né? E ainda assim esse cônjuge precisa acreditar mais em você do que você mesmo, porque ele precisa investir nesse tipo de qualidade de vida para ambos, né? Porque quando você é sozinho, lógico, assim, é muito mais simples, mas como diria Aristóteles, nem todo simples é fácil de se trabalhar. E assim, para você ter uma reserva e para começar, você precisa fazer uma coisa que eu chamo de clientes de base. Os clientes de base são clientes que sempre retornam. E eu não estou falando de um cliente, eu estou falando de pelo menos uns 3 clientes. E aí você vai ter o mesmo núcleo de clientes, A, B e C, né? São clientes que eles não vão estar sempre ali, todo mês, mas que vai vir, esse mês vem o cliente A, esse mês vem o cliente C, esse mês vem o cliente A e o B, né? Para você conseguir ir mantendo, pagando suas contas e fazendo uma reserva, né? E assim, gente, nos dias que você tá livre, você precisa trabalhar a sua imagem como profissional e como marca. O freelancer é uma marca, assim como Coca-Cola, assim como Doritos, né? Assim como iPhone, né? Assim como Apple, todos eles são uma marca. E a marca, ela tem um público-alvo. Você não é diferente. Você é um profissional, mas você é uma marca. O seu profissional é uma marca. Você precisa botar isso na sua cabeça. Você precisa formalizar a sua marca de acordo com o que você tem a oferecer e tenha um público-alvo em relação a isso. Por exemplo, alguns freelancers de motion graphics, por exemplo, se vendem com um caráter de animação muito arrojado, linhas finas, né? Como é o meu caso ali, preto e branco, né? Tem uma comunicação clara naquilo. Ilustradores tem bastante cor e etc e tal, para mostrar essa questão de diversidade, de criatividade. Então tudo isso é uma questão de marca. Publicidade é a alma do negócio. Se você desligar as turbinas da publicidade do seu trabalho, esquece, meu amigo. Aí mesmo que você vai ter problemas com contas. E assim, gente, o comum é você ter que negar trabalho, não é você faltar trabalho, tá? Se as pessoas estão te falando que trabalhar como freelancer, que você conhece não sei quem, não sei outro, etc e tal, tá trabalhando como freelancer, tá difícil, não tem dinheiro, não tá conseguindo pagar as contas, esse cara tá fazendo alguma coisa muito errada. Porque o comum é você ter que negar trabalho, e ainda assim não é o certo. O certo é você conseguir trabalhar com o cliente mesmo, você conseguir atender ele, tá? Não virando noite.
Mas, sabe, tendo pessoas que trabalham junto com você e sabem gerenciar aquele trabalho, fazer aquela lapidada bacana no seu trabalho. Que assim você vai escalonando e trabalhando mais e mais e mais, recebendo mais, né? Porque uma coisa que eu preciso deixar bem claro pra vocês é o seguinte: dinheiro não é um verbo. Você não faz dinheiro. Dinheiro é uma consequência. Uma consequência do seu trabalho, da sua disciplina e da qualidade do trabalho que você entrega e você como ser humano. Como você trata o seu cliente, como você trata as pessoas ao seu redor e como você se mostra pro mundo, né? Mas isso é uma questão que eu vou entrar mais pra frente. Beleza, Nau? Preciso captar mais clientes, né? Como freela, né? Clientes freelas. Bom, como eu já disse pra vocês, o freelancer é uma marca. E nesses dias livres que você tem, você precisa trabalhar, sim, na sua marca. E quando eu falo trabalhar na sua marca, não vou trabalhar só no final de semana, eu vou passar a semana inteira à toa. Não, trabalhe durante a semana. Horário comercial, esteja lá trabalhando, nem que seja pra você mesmo, tá? Trabalhou pra você mesmo, gerenciou ali uma marca, fez um videozinho falando sobre o seu trabalho, materiais de apoio, né? PDFs, portfólio, né? Coisas importantes pra você se munir de informações sobre você mesmo para mostrar para os seus prospects, né, para os seus clientes. Essa é a hora que você começa a disparar e-mails, né, fazer reuniões para conversar com o cliente. E uma coisa que aconteceu esses dias, que assim, eu sempre faço uma reunião com meus clientes de base, né? São os clientes que eu consegui captar. Os clientes de base em algum momento foram prospects, tá? Agora eles se tornaram clientes de base. Eu fiz uma reunião esses dias que eu perguntei pro meu cliente o seguinte, falei, cara, qual que é o objetivo da tua empresa no próximo ano, né? Qual que é o seu objetivo como empresário para sua empresa no próximo ano? O cara me mandou um áudio que faltou ele chorar, deu pra sentir a gaguejada dele. Porque assim, muito se quer falar pro empresário, tipo assim, me contrata, eu sei fazer tal coisa. Mas quem que ouve o cara? Quem que consegue ouvir o cara? Os objetivos dele, né? O que ele tem como objetivo da obra da empresa dele? Ninguém quer saber disso. Todo mundo quer só o dinheiro, né? Não como se o empresário fosse um coitado, mas pensa pra analisar como ele é ser humano, né? Alguém chegar pra você e falar assim, velho, o que você quer fazer? Você falar assim, puta, eu quero fazer isso aqui, porque eu acho que é importante. Alguém chegar pra você falando, tá, beleza, é importante pra você, eu vou fazer junto com você. Como eu posso servir a você, né? E assim, é mútuo, né? O dinheiro é o limite entre você ser mau caráter com a pessoa, né? Lógico. Mas assim, não é uma coisa que te cativa? Se te cativa como ser humano, como pessoa, você acha mesmo que não vai cativar o empresário? Você dizer assim, cara, o meu preço é esse aqui, ó. Mas esse é o seu objetivo? Vamos junto que a gente vai conseguir. Então, essa relação com os clientes de base é muito importante. Porque eles são os clientes de base, são eles que pagam as suas contas. E são eles que voltam pra você. E voltando pra você, são eles que você vai ter que lidar todo o santo dia. E aí a gente começa a entrar numa questão mais humana, né? Vou virar a página aqui. Gente, ser freelancer, as pessoas me perguntam, beleza, mas eu vou conseguir conquistar minhas coisas, né? Vou conseguir comprar meu apartamento, meu carro, fazer aquela viagem? Vai. E eu acredito até que é mais fácil se você tem esse desejo latente de exercer a sua profissão e empreender a sua própria mão de obra. É muito mais comum. Porque assim, gente, um erro muito grotesco das pessoas é achar que somente trabalhando como CLT ou como PJ dentro de uma empresa é que você vai ter estabilidade para conquistar suas coisas. Não existe. Segurança, é uma ilusão. Amanhã, aquela empresa pode tomar um rombo e você ser demitido. Ou você ser demitido por uma medida administrativa, que eu sei que muitos de vocês já devem ter ouvido isso, ou você simplesmente ter automatizado um processo com o qual você exercia uma função e agora você não tem mais necessidade de exercer essa função, né? Ou essa função foi reciclada a partir de uma inteligência artificial. Isso é uma coisa muito comum. Então, de fato, segurança não existe. Entendendo esse conceito, fica mais fácil você trabalhar no susto sendo um freelancer, tá? E como eu disse pra vocês, gente, ser freelancer é um dos pilares do seu trabalho, da grande obra da sua vida, que é o seu ser humano. Não adianta de nada você lapidar, fortificar o máximo que você pode o pilar da sua obra como profissional, sendo que o fraterno,
tá lá, né, aos pedaços, né? O lado de justiça, né, aquele lado de se autopoliticar, né, que a política começa em si, né? O lado da política, do justo, da justiça seu, tá lá caindo aos pedaços. Cara, você só tem esse pilar aqui, o do profissional. O fraterno tá caindo, o outro tá caindo, o bom belo justo tá caindo. O que te sobra disso? Um poste? Você vai morar num poste? Essa é a obra da sua vida? Um poste? E ainda assim um poste precisa de muito mais coisas. Então, você trabalhar tudo isso, né, te ajuda como ser humano. Eu vou te dar um exemplo assim do que eu trabalho. Eu tenho um canal no YouTube chamado Capivara Godofredo, tá? Se você quiser, procura aí. Esse canal ajuda as pessoas que vêm em busca de oportunidades para Blumenau, que Blumenau é uma cidade de muito emprego, né, muita prosperidade e muita qualidade de vida, a vir para cá e se adaptar o mais rápido possível, né? Não passar necessidade e esse tipo de coisa. Isso é um trabalho voluntário, um trabalho social que eu faço. E entendendo os medos, anseios e paixões de outro ser humano, isso te agrega como ser humano. E aí você começa a trabalhar melhor com as pessoas. Porque você começa a entender de fato o que é ser humano. Porque a gente quer sempre entender a pessoa a partir do que a gente é. Isso é um conceito egoísta. Isso é um conceito falho. Não adianta de nada você fazer diversas coisas para querer ser alguém melhor se o objetivo sempre é egoísta, tá? Você tem que ser alguém melhor para você mesmo e para os outros. Você é uma parte de uma grande célula chamada humanidade. E se você quer ser algo só de você mesmo, seja uma célula separada da humanidade, que você não presta para esse tipo de coisa. A humanidade é uma coisa só, né? A obra da vida é uma coisa só. Então, faça parte desse tipo de coisa e olhe para uma coisa e fala: como eu posso servir a isso, né? Olha para o seu cliente de base e fala: irmão, esse é o teu objetivo? Como eu posso servir a isso? Lembre-se disso. Meu nome é Guilherme Henao, me siga no Instagram. E se você tem alguma outra dúvida, deixa aqui embaixo, responda, que com certeza eu vou olhar, tá bom? Forte abraço para vocês, valeu e tchau.